Olá, pessoal, saudações de Atenas. Hoje teremos mais uma live, uma palestra com um convidado muito especial. Pela segunda vez aqui no nosso canal, o professor Leonardo Andrade estará aqui nos abrilhantando com seus ensinamentos, com seus estudos, com as suas pesquisas. E o tema é a respeito das maracutaias da TNM, né, da tradução do Novo Mundo, com um enfoque no Antigo Testamento. Depois a gente vai ter uma outra live com enfoque no Novo Testamento, né, com o professor Euler, mas dessa sobre o Antigo Testamento vai ser com um grande especialista em línguas semíticas, né, em hebraico, em aramaico, um grande estudioso da cultura oriental, da cultura anatólica, do Oriente Médio, né? Um grande conhecedor com muitos livros publicados na área. Inclusive, eu gostaria de pedir que ele depois expusesse aqui as suas obras publicadas, que é o professor Leonardo Andrade, que eu já vou colocar aqui com a gente. Seja bem-vindo, professor Leonardo. Muito obrigado por nos dar essa honra de nos prestigiar com essa palestra. Olá, meu amigo Wes, Deus abençoe. Eu que agradeço, né, participar desse programa seu aí, tão estimado aí pela comunidade aí helênica, né, aqui do Brasil, né, que gosta muito dessa questão do grego, né, e você é o nosso mestre, né, na língua grega, e nós estamos aí para aprender e também passar um pouquinho daquilo que o Eterno, Deus, né, nos auxiliou para que pudéssemos compartilhar aí com a comunidade daqueles que são apologetas, né, também daqueles que são curiosos da Bíblia Sagrada, né? Muito, muito bem. Eu gostaria apenas de saudar a todos aqui. O Newton está aqui entre nós. Newton que debateu ontem contra o Watafona, defendeu a ortodoxia, né, a visão ortodoxa, defendeu a Trindade, defendeu a adoração a Jesus, né? Inclusive, ele fez o testemunho de Jeová reconhecer que Jesus é adorado. Daí o testemunho de Jeová falou: não, mas é adorado, mas não é adorado como Deus. Pode adorar Jesus, mas não como Deus, né? Wesley, Foi interessante. confessando aqui, o Newton é um grande amigo aí que a gente conversa há bastante tempo, né? Ele faz parte lá do mesmo grupo que eu e você fazemos, mas antes disso eu já conversava há bastante tempo, e antes, né, com o Newton, a gente sempre conversou, e muita gente está falando assim, o Newton, ele, num debate frontal, ele nunca debateu, mas só do que a gente já sempre conversou, eu já esperava que seria de lavada mesmo, porque o Newton tem bastante conhecimento nessa área aí principalmente de trindade, né? E agora ele está se aventurando na arte da adoração, né? Então, se fosse trindade, eu acho que seria pior para o Atafona ainda, mas foi muito legal e com certeza o Newton ele saiu ganhando aí. Eu já sabia que ia ser de lavada, porque não dá para dar conta, não. É verdade, foi muito bonito, foi magistral a participação do Newton, representou bem a ortodoxia. Então, nossos parabéns ao nosso querido amigo Newton. Espero que ele também possa participar aqui do canal, né? Nos abrilhantando com alguma palestra. Então, vamos só ver aqui quem está com a gente. O Roger também. Saudações, Roger. Filho da Luz, que é o Ulisses, meu grande amigo. Professor André Marcelino, também hebraísta, né, grande estudioso das línguas originais, professor também.
Deixa eu ver quem mais aqui. Rafael Graca, seja bem-vindo também. O Álvaro Rodrigues, que legal também, seja bem-vindo. Grande defensor aí de Jesus também, tem um canal muito bom. O Newton está comentando aqui bastante. Aqui o Álvaro já falou, professor Leonardo Andrade é fera. É fera mesmo. É isso aí, pessoal. Hoje eu estou aqui para aprender, né? Então, de fato, professor Leonardo, a gente tem certos probleminhas em relação a essa tradução do Novo Mundo no Antigo Testamento também, não é só no Novo Testamento, então? Então há algumas pessoas que defendem a tradução do Novo Mundo, né? Eu gosto de ser muito preciso, correto naquilo que eu faço, uma exegese mais apurada, né? Como uns nobres amigos, né? O professor Euler já fez aí do Novo Testamento, e eu queria se apegar mais ao Antigo Testamento, mas ela é toda corrompida. O problema não é só isso, né? O problema é que algumas pessoas ainda defendem ela, né? Não vou falar que o referencial teórico na qual eu vou falar, ele defende, mas eles usam uma citação de Carlos Augusto Vailate, onde ele fala que a tradução da mulher menstruada, da roupa suja menstruada do texto de Isaías, é uma boa tradução. Ele fala assim, inclusive, uma das traduções que traduz mais corretamente é a tradução do mundo. Não é porque ele diz isso que ela é uma boa tradução, entendeu? E você pode ver, quando eu estive no Vejam Só, juntamente com um dos maiores hebraístas do Brasil, Luiz Saião, e ele falou fatidicamente, assim, a tradução do mundo é uma tradução ruim, né? As pessoas que eles dizem, né, entre aspas, que eles não querem dizer qual foi, mas dizem que fizeram essa tradução, não tinha nenhum conhecimento. Eu tenho um livro aqui que ele é bem interessante, e ele fala justamente sobre isso, o processo de tradução da tradução do Novo Mundo. E foi interrogado o Charles Taze Russo, dentre outros, e não conseguiu falar nada, nem de grego, nem de hebraico, porque não tinha conhecimento nenhum. Então, sim, se você for fazer uma investigação séria dessa Bíblia, ela não tem, ela não vai passar por crivo nenhum. Elas têm suposições, e aqui eu vou mostrar claramente que são apenas suposições. Eles adequaram a sua doutrina à composição bíblica, não a Bíblia por si só. Então, vocês vão ver aqui como que eles adequaram isso. Isso é um terror, né? Hermeneuticamente, exegeticamente, isso é um terror dentro do aparato bíblico, né? Sagrado. Então, é bem complicado. Um abraço aqui, meu amigo, professor e mestre, Rafael Rocha, tá? É o nosso amigo lá do grupo Refúgio Teológico, onde estão os maiores do Brasil, né? E eu tô lá, eu tô no calcanhar deles lá. Mas é isso aí. Professor Leonardo, antes de você começar a sua exposição, se você puder mostrar as suas obras publicadas para o pessoal conhecer, eu acho que seria bastante interessante. Enquanto você vai pegando, eu gostaria de dar um aviso para as pessoas, para os espectadores, né, daqui do canal. Amanhã teremos um debate sobre preterismo e futurismo aqui no canal com o Claudemir Lima, meu grande amigo, né, do canal Brasil Preterista, debatendo com o Marisvan, que vai defender o futurismo. E no dia 1º vou fazer uma exposição, estou escrevendo também um livro a respeito da historicidade de São Lucas, vou fazer uma exposição, uma live expositiva sobre essa historicidade, né? Vai ser um complemento àquela entrevista que eu fiz em Tebas, né?
1 hora daqui de Atenas. E no dia 2 teremos outra live também com o Robson e o Fabiano também sobre preterismo e futurismo. E o canal está já com 1.000 inscritos e vocês que quiserem podem se tornar membros, tá? Hoje eu postei a 13ª aula de grego, falando sobre dígrafos vocálicos e também sobre os ditongos. Então, esses eram os avisos. Então, se você puder mostrar as suas obras antes de começar a sua exposição, professor, seria um prazer para que todos conheçam e já explique como adquirir, como funciona. Então, eu agora em novembro nós terminamos com a editora, né? Editora é uma coisa, tá? Porque quem não vive esse mundo não é obrigado a saber, né? Mas editora é uma coisa, gráfica é outra. Mas até o final do mês nós concretizamos com a editora tanto o trabalho de Isaías, que já foi concluído, e o trabalho da gramática de aramaico siríaco. Provavelmente, como eles vão querer acelerar, eu acho que na segunda quinzena, eu acho que na primeira quinzena, né, já estará disponível tanto a gramática de dezembro, tanto a gramática como o livro de Isaías. Aí vai ser um trabalho diferenciado, tá? Totalmente um trabalho assim, a Lura, que fez o processo editorial, fez um ótimo trabalho, tá? Na correção dos erros, de tudo, porque o vício literário para o Leonardo é mato, né? Então você erra muito de vício literário. Então, mas tudo corrigido, tudo certinho, tá, pessoal? Vai ser um ótimo trabalho. Então, assim, vai ser a primeira gramática de aramaico siríaco, com o Novo Testamento todo completo em aramaico, tá? Em aramaico. Quando eu fiz isso, eu pensei na Stuttgartensia. Por quê? A Stuttgartensia, ela só tem hebraico. E é melhor para você aprender, ou aprende, ou você vai ler, porque esse negócio de ter uma transliteração embaixo, deixa para um interlinear. Então, futuramente, a gente também vai fazer um interlinear, juntamente com um dicionário, algo desse tipo. Mas, por enquanto, é esse trabalho aí. Pessoal, vai ser um trabalho inédito, tá? Vai ser um ótimo trabalho. Quem puder adquirir, entendeu? Adquira, porque vai ser um ótimo trabalho para fazer exegese, entendeu? Para você realmente trabalhar o texto em aramaico, né? Em janeiro desse ano, eu publiquei esse material aqui, que é o Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, tá? Esse manual aqui, graças a Deus, se tornou um best-seller no Brasil. É um dos livros mais vendidos nessa área, tá? E eu fico muito feliz por saber que, graças a Deus, esse livro tem sido vendido bastante, né? E eu estou produzindo, né? Eu tenho algumas produções nesse nicho de cultura, porque minha área é etiologia, que trata da ciência de cultura, costumes e tradições, e também linguística, né? Então eu gosto muito dessa área, eu fico nessa área. Então, nessa área dá para você trabalhar exegese, dentre outras coisas. Então, eu gosto muito, tá bom? E um abraço aqui, Álvaro. Deus abençoe. Estou vendo que você também é sofredor igual eu. Então, eu tenho esse trabalho aqui, tá? Quem não adquiriu, pessoal. Então, aí tá todo mundo. Flamenguista do Paraná. Aí sim. Ó, então, quem não adquiriu, tá um ótimo trabalho, tá? Esse trabalho aqui, quem fez o processo editorial foi a Fonte, tá? Infelizmente, passou algumas coisas batidas em questão de correção, mas que não apaguem nada o conteúdo, tá, pessoal? Se você quer conteúdo, é um ótimo trabalho. Isso aqui não tem igual, tá? Esse outro aqui é uma revista de escola dominical que eu fiz para a CADB, 1 Coríntios, tá? Aqui Façam Tudo com Amor, Decência e Ordem. Assim, é um trabalho também magnífico, tá? Quem quiser, é só me falar. Tem os livros do curso aqui, várias outras coisas. Eu já escrevi para quase todos os cursos teológicos no Brasil, tá?
gravei 3 DVD para o Cetadeb, estou num acordo aí com o Ibadep. O livro de Isaías, esse aqui é o antigo, tá? Mas esse aqui não tem nem a metade do que tem agora tem arqueologia, tem muita coisa, vocês vão ficar fascinados, é uma coisa assim, de louco mesmo. Então, esse aqui é o mais antigo, tá? E só tem um só mesmo, acabou, graças a Deus. E nós estamos aí. E brevemente, já fiz acordo com a editora, tá tudo certo, tá? Não é nada especulativo. Em fevereiro, nós estaremos publicando a primeira Torá messiânica, tá? Vai ser um ótimo material também, um trabalho aí. Fora isso, eu tenho outros livros aqui que a gente começou, dá uma parada, mas está aqui. Tem coisas que falta pouca coisa para a gente diagramar e terminar, entendeu? E com certeza a gente vai tentar publicar aí por outras editoras aí, Deus está abençoando, tá bom? No entanto, é isso aí, tá bom? Como vai ser essa Torá messiânica? O que você tem preparado para a gente? Então, para você ter ideia, Wes, essa Torá messiânica, ela tinha tanta nota que a editora pediu para eu tirar as notas, algumas notas, porque era muita nota mesmo. Aí eu deixei mais as notas mais vinculadas a aquilo que é a cultura judaica. Então, tipo assim, aquilo que eu sempre falo sobre Bereshit, né, ter uma vírgula, romper com a Semi-Ruth, as pessoas já têm essa ideia na cabeça. Então, meu irmão, pode contar, vai estar lá sobre a teoria do hiato. Meu irmão, se você acredita na teoria do hiato ainda, pode contar que depois que ler, nunca mais você vai pensar em teoria do hiato. Você não vai acreditar, não tem como acreditar mais. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que eu entro a fundo mesmo. Vamos supor, lá na frente, no capítulo 6 de Bereshit Gênesis, ele vai usar o verbo ali, se arrependeu, né? Se arrepende. Fundo, eu não passo como outros comentários. Eu sempre vou trabalhando esses textos aí, polêmicos mesmo, e entrando a fundo. Então, vai ter, tem mais de 5.000 notas, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, quase 5.000 notas. Tem as Tariag. O que é Tariag? As 613 leis, tá? Algumas têm um pedacinho de comentário. Tem uma introdução que é a Torá Shebialpé, Torá Shebiritav, que é a Torá oral, Torá escrita. A divisão em Parashot, né, que é o singular o plural de Parashá. Então, você vai entender como que os judeus leem a Torá. Então, assim, é um trabalho magnífico, tá? O Roger colocou aqui 600 mitzvot, né? A gente chama também no judaísmo de Tariag, tá? Porque Tariag é por causa do 6, né? 600, né? Ali por causa do simbolismo da gemátria ou da gematria. Aí também você vai aprender alguma coisa em relação à gematria. Então, assim, é muito comentário, é para aprender mesmo, é para ficar assim surpreso com as coisas, com as evidências que nós vamos colocar nesse texto. Algumas coisas em relação à linguística também. Linguística vai ter muita coisa, tanto no aramaico, no hebraico, e, surpresa, no egípcio também, tá? Eu coloquei o calendário egípcio, para a pessoa entender mais ou menos quando que Moisés foi achado ali, provavelmente é a data de nascimento. Coloquei alguma coisa em relação ao Recá. O que é o Recá? A magia no Egito, quando uma serpente engoliu, a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes dos magos. Qual o simbolismo disso? Entendeu? Você vai entender. Quando Moisés coloca a mão na sua roupa, ela sai leprosa, aí ele coloca de novo, ela sai limpa, o simbolismo disso, tá? Então, tipo assim, você vai aprender dentro do parâmetro da interpretação, o método Pardês, né? Que é Peshat, Remes, Drash, Sod, os 7 níveis, os 32 níveis. Você vai aprender de fato as interpretações, Barhomer, tudo você vai entrar a fundo na Torá, juntamente com uma perspectiva messiânica. Então, você vai encontrar, de fato, o Messias no Antigo Testamento. Né? É o que eu costumo sempre escrever.
lendo o Antigo Testamento, percebi que ele sempre esteve ali, né? Então, o Messias sempre esteve ali. É isso. Legal, professor Leonardo. O professor André comentou aqui, ó, pede para o professor colocar o contato para adquirir os livros e outros assuntos. Então, se quiser pôr agora, né, eu coloco Eu vou te aqui. mandar meu contato no privado. Ah, se quiser eu escrevo aqui. Quer que eu escreva aqui nos comentários? Eu Aquele. te mandei no Ah, privado aí tá, meu contato. tá. É meu Vou novo colocar aqui WhatsApp. Aí então. quem WhatsApp, quiser, né? só chamar. Isso. Só chamar lá e a gente dá uma atenção lá. Só não dou dinheiro, mas atenção a gente dá. Tá certo. Pronto, coloquei aqui. Um abraço. Vou mandar um abraço. Estou fazendo igual o Faustão aqui. Um abraço aqui para meu amigo Aleph Tav, que é o Giovanni. Giovanni é meu amigo aí também. É um ótimo hebraísta, tá um conhecedor magnífico, um cara profundo no hebraico, principalmente nos sinais maçoréticos, chamado Teamim, né? Que são os sinais de cantilação. Ele trabalha muito bem essa perspectiva aí da Bíblia hebraica, tá? E brevemente parece que ele está fazendo uma composição literária aí e vai sair coisa boa aí. Os homens são fera, né? Esses homens que a gente tá do lado, né? Por isso que a gente cresce, né? A gente só cresce porque tem pessoas do lado que são boas de fato. Rafael Rocha, Euler Lopes, né? Meu mestre Fabiano, meu mestre Wesley aí, o grego aí, nossa aí, as passa barba dele aí. Casterege. Bom, Cacerés, para você ter ideia, na minha gramática, o Cacerés me ajudou bastante. Eu faço uma dedicação especial para ele na minha gramática, porque ele me ajudou bastante ali em correções de algumas coisas, porque você trabalhar sozinho é muito complicado, mas é um trabalho dessa magnitude. E quando ele fez, ele foi, 4 pessoas fizeram o prefácio, né? Meu professor Peter, né? Peter Some, o Luiz Antônio Caceres, o Rodrigo Altafim, também é um grande amigo aí, de longas datas, e o grande mestre também, Isaac, que é o padre Isaac, né? Que está ansioso, né? Mandar essa obra, Leonardo, essa obra, calma, professor. E o Luiz Antônio foi o que mais ajudou, cooperou, mandou alguns textos, algumas coisas, e esse texto do Novo Testamento foi ele que mandou, eu fiz uma transposição para o Certo, né? Ele mandou em Estranguelo, que brevemente também a gente vai fazer uma gramática em estranguelo, né? Mas primeiro vamos fazer essa aí de certo, que eu gosto muito do certo, né? Que é a escrita aramaica. Aqui a gente vai ver um pouquinho aqui que eu vou mostrar aqui na tela para vocês aqui. Que legal. Eu estou querendo trazê-lo aqui para o nosso canal para ele dar uma palestra. Não, o Mas é Cacerege isso. é fora de sério, ali é fora de sério. Esses homens, ó, PH, professor PH, se eu falar o nome, o próprio professor Matheus Angel, são homens assim que são diferenciados, né? O Ferreirinha, meu amigo Ferreira, pelo amor de Deus, aqui camarada ali, ele é alienígena. O Átila Ribeiro, esses camaradas são de outro país, né? Então, estamos aí. Os caras são bons. Mas se eu ficar falando o nome deles, assim, é até complicado, porque são tantos caras bons no Brasil, graças a Deus, né? Que é complicado até você de falar, né? Falar aí. Então, aí, ó, meu professor Fabiano Ferreira, pelo amor de Deus, esse cara aí que mandando um abraço para mim, eu choro. Esse Esse é camarada aí bom. foi Esse Esse camarada é cara é fera bom. demais. Eu tiro o Então, é isso chapéu. aí. Esse aí é fera, meu. Esse aí é o mestre dos magos, dos magos, dos magos. Entendeu? E isso aqui foi, ó, gratidão a eles, meu óculos. Ele financiou meu óculos, ligou para mim e me abençoou. É um camarada fora Que de sério. legal. Além de ser um conhecedor terrível, ele também é um cara abençoador, né? Então é isso que faz o diferencial das pessoas, né? Que É benção. interessante.
Mas então vamos, no caso, a sua palestra, né? Você tinha comentado antes da gente começar sobre a questão da falta de conhecimento dos tradutores lá, né, do início ali da tradução do Novo Mundo, né? E é interessante que a gente não sabe nem o nome da comissão, das pessoas que compuseram o corpo de tradução, né? Pelo menos pelo que eu vi, né? Eles não divulgam. Então é Não, uma eles tradução não, assim, bem é bem oculto, misteriosa, né? é um negócio bem oculto, um negócio bem, assim, bem, como é que eu vou dizer, bem, não é minucioso, minucioso é um trabalho perfeito, mas é um negócio bem escondido, bem esquisito, né? Por isso que eu falo, entendeu? Não tem como você observar uma tradução do Novo Mundo e dizer que é uma tradução séria. Só para você ter ideia, eu tenho um livro, doutor Romero, né, Romero Rinaldi, ele vai fazer uma citação dos referenciais teóricos, né? Aí ele vai falar do J.R. Mencken, né? Ele vai falar que é uma má tradução chocante. Olha o que ele fala. Obsoleta e incorreta. Não é e nem erudito, nem razoável traduzir João 1:1, a palavra era um Deus. Olha o que ele fala sobre ali era um Deus, né? Bruce Metzger vai falar assim, uma tradução horripilante, errônea, perniciosa, repreensível. Se as testemunhas de Jeová levam essa tradução a sério, elas são politeístas. Então, tipo assim, até algumas pessoas até falaram assim, é uma boa tradução. Não, não é uma boa tradução. Quem está falando aqui são camaradas assim, fora de sério. Dr. Samuel Miklaski, né, ele vai dizer, essa construção anartra, né, sobre João 1, não significa que o artigo indefinido, significa em inglês, né, tal. O artigo indefinido, em português, traduzir a frase, a palavra era um Deus, é monstruoso. Olha só, Dr. Charles, né, Feinberg, né, vai dizer que os tradutores das Testemunhas de Jeová evidenciam uma ignorância abismal dos princípios básicos da gramática do grego na sua tradução errônea de João 1. Dr. James Boyer, nunca ouvi falar, bem li sobre algum erudito grego que concordasse com a interpretação desse versículo, João 1:1, conforme insistido, né, pelas Testemunhas de Jeová. Nunca encontrei um deles. Os membros lá da Sociedade Torre de Vigia, que tivesse qualquer conhecimento da língua grega. Dr. Walter Marty, a tradução um Deus ao invés de Deus é errônea e não tem apoio em nenhuma erudição do grego, antiga ou contemporânea, e é uma tradução rejeitada por todos os reconhecidos eruditos da língua grega, muitos dos quais nem mesmo são cristãos, os dos quais não se pode afirmar honestamente serem preconceituosos a favor da versão sustentada pelos ortodoxos. William Barclay, a distorção deliberada da verdade por essa seita é vista nas traduções do Novo Testamento. João 1:1 é traduzido, a palavra era um Deus. Uma tradução que é gramaticalmente impossible, é impossível, segundo William Barclay. É abundantemente claro que uma seita pode traduzir o Novo Testamento assim e intelectualmente desonesta. Então, F.F. Bruce, né, os gramáticos amadores arianos fazem muito alarde da omissão do artigo definido na oração, e a palavra era Deus. Esse tipo de omissão é comum com nomes numa construção predicativa. Um Deus seria totalmente indefensável, né? Seria totalmente indefensável. Então, não tem como. Ernst Corel, né, vai dizer também, um nominativo definido no predicado tem um artigo quando segue o verbo, não tem um artigo quando precede o verbo. Isso aqui é regra de Corel. Essa declaração não pode ser considerada como estranha no prólogo do evangelho que alcança seu clímax na confissão de Tomé, Senhor, meu Deus, meu, né? Então tem Barnett, Johnson,
Lounaida, né? Eugene Naida, né? Vai falar sobre isso. O Sticott, né? Que eles falam que o Sticott também teve lá a sua colaboração, Griesbach. Então, sim, todos esses referenciais teóricos, de certo modo, falaram contra, né, essa tradução. Então, não há por que você, de forma nenhuma, atestar que ali é, de fato, um Deus, ou que essa tradução é uma boa tradução. Ela não é, nunca foi, nunca será uma boa tradução. Professor Leonardo, no caso, no Antigo Testamento, quais são os maiores problemas, os problemas assim mais evidentes da tradução do Novo Mundo? O que mais chama assim atenção? Qual que é a grande Então, eu vou. problemática ou uma das, né? É, são muitas, né? São muitas, mas infelizmente nós não temos tempo para pegar e falar sobre todas. Quem dera se a gente pudesse falar sobre todas, né? Mas podemos citar algumas que são até grotescas, né? Grotesca mesmo. Eu separei aqui as contradições, né? A primeira você já vai para Gênesis 1, 2, né? Gênesis 1, verso 2, o texto de João Ferreira de Almeida diz assim: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto que você tem em hebraico é Verhaaretz, Haetá Torro, Vavorro, Verroche, Alpine, Terron, Verrua, esse é o texto em hebraico. A tradução do Novo Mundo é: a terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa de Deus movia-se sobre a face das águas. Primeiro, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é um erro grotesco, grotesco mesmo. Por quê? Porque, primeiro, o hebraico, que é da Bíblia Sagrada, ele contém apenas 4.000 verbetes. Desses 4.000 verbetes, substantivo, palavras que existem dentro do hebraico, essa palavra ativa, não existe, tá? Essa palavra ativo não existe. Então, você falar que é uma força ativa, você está implicando um erro terrível, tá? Eu coloquei aqui, tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o livro que eu escrevi para convenção, para você ver como é que está a nossa convenção. A convenção, ela está bem afiada, porque ela vai tratar desse assunto do Espírito Santo com bastante rigor, né? Com bastante rigor. Eu tive a honra de ser um dos colaboradores, né, do livro de consagração dos ministros. Então, quando for consagrado algum pastor, nós trabalhamos nisso aí, tá? Sobre o Espírito Santo, né? Então, aqui eu escrevi acerca dele, quem é o Espírito Santo. E nessa parte eu coloquei justamente sobre essa questão, né? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Na segunda parte de Gênesis 1, 2, nós lemos Verua, que é e o Espírito de Deus. V, no hebraico, é uma conjunção, né? Então, rua é espírito. Leonardo, mas eu já vi vento. Pode ser vento? Pode sim, tá? Mas aí você tem que observar. Por quê? Porque no aramaico, é porque eu não estou achando o meu slide aqui, mas depois eu vou achar e a gente faz um trabalho melhor, né? No aramaico, você tem ruhor, né? Ruhor. E ele termina com re no final. O re, ele sempre vai indicar
no aramaico, a terceira pessoa. Então, aqui é um pronome pessoal ao Espírito Santo, está dando pessoalidade à figura do Espírito Santo. Então, ele, o Espírito, né? O Espírito, então, não é ele, o vento. Então, quando você fala ativo, você está errando feio. Primeiro que não consta na Bíblia hebraica, o hebraico antigo não tem essa palavra ativo, tá? Não existe a palavra ativo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei nesse livro aqui as palavras que podem ser, né? Eu não sei se eu coloquei, né? Talvez não tenha colocado, mas não, só tem aqui o que eu peguei, o atafone aqui. Não, mas tem sim. Então, tipo assim, a palavra ativo no hebraico é pail, né? E essa palavra ativo só se encontra nos dicionários atuais do hebraico moderno. O hebraico antigo não tem essa palavra ativo. Então, teria que estar lá, ó, ver e uma força, né? A palavra força, você tem para força, ometz, amots, gavurá, hazak, koar, amtsá, gibor, geren, yad, azaz. Olha só um monte de palavra para força. E tinha mais, eu só coloquei essas. E tinha mais. Então, tipo assim, para ser essa tradução que eles colocam, e a força ativa seria verracoar, pail, alpinei, ramai. Seria isso. Só que eles não colocaram isso, porque não tem como você fazer esse tipo de corrupção. Então, isso é um erro grotesco, né? Em se tratando ali da Bíblia hebraica, né? Do texto ali, é uma referência ao o Espírito de Deus. Então, logo esse texto você já vê um erro fatídico, né? Outro erro que você vai ver é Gênesis 10, verso 9. Gênesis 10, verso 9, diz assim: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, né? Aí, em hebraico é Hu-Hayar, Gibor, Tzzaid, não vou ler em hebraico, não. Lifner Adonai, né? Aí está aqui, na Bíblia hebraica é Iervá, não é Jeová. Jeová, pessoal, é uma corruptela do nome, tá? Quando você fala o nome Jeová, não é que o nome de Deus é Jeová. Da onde que veio Jeová, Leonardo? Me fala aí, eu vou te falar. Quem já leu essa obra aqui, de Thomas Romer, é só você abrir na página 35, ele vai falar aqui, ó, quer ver? Ó? A tentativa errônea que resultou... Deixa eu ler antes, que ele vai pegar melhor. Ó. Em face ao nome divino, os maçoretas se encontravam diante de um problema. Eles não podiam alterar as consoantes de Yod, Re, Ual, Re. Não pode ser Vav ali. O Vav, ele só teve esse som de V após a pronúncia da frase de Júlio César. Você deve conhecer isso aí, que você trabalha com essa parte helênica aí, o latim. Quando ele foi citar uma frase em latim, aí ele pronunciou o U como V. Só a partir desse momento. Então, todo o Antigo Testamento é como no aramaico, não existe Vav, é o Al. Tá? Tal, né? Não tem isso. Então, Yud, Re, Ual, Re, não é Vav, Re, né? Então, é YHWH, pois o texto consonântico era considerado como sagrado e intocável. Então, não podia tocar nesse texto. Por quê? Quem tocava no nome de Deus poderia ser atribuído de fazer profanar o nome de Deus. Os judeus chamam isso de Hilul Hashem, que é profanação do nome. É citar o nome de Deus em vão. Tá? Então, você poderia cometer isso. Aí nós caímos lá para João 20, 28, quando Tomé vai dizer o quê? Deus meu. Né? Ele fala, Deus meu.
Quando ele fala Deus meu, se ele tivesse feito conforme fala Rubens Queruvim, erradamente, Atafona e outros mais, né, Calvache e outros mais, que ele falou ali, como se ele tivesse tropeçado numa pedra, ele falou, ai meu Deus, não, ele não poderia, se ele falasse o nome de Deus em vão, ali seria o quê? Hilul Hashem, ele teria que morrer apedrejado. Então não tem como fugir. Ali ele falou e engrandeceu e reconheceu que Jesus é Deus. Mas vamos lá. Ó, ao mesmo tempo, não podiam introduzir as vogais que permitiam pronunciar o nome divino, o que teria sido contrário à opção teológica do judaísmo. Então, o judaísmo não permitia. Por isso, inventaram uma distinção entre ketib, o que está escrito, e querer, o que se deve ler. Fazendo assim, aplicaram ao tetagrama, vou ler mais alto, aplicaram ao tetagrama, Yud, Re, Ual, Re, YHWH, as vogais de Adonai, meu Senhor, de fato, provavelmente, uma forma plural. Então, Adonai, ele tem um sufixo que indica pronome possessivo na primeira pessoa do plural, tá? Indicando dessa maneira que era preciso pronunciar Adonai na leitura de YHWH, o nome divino, que poderia apresentar Iervá, né? Ou Yehová. É isso. Segundo os manuscritos, essa substituição corresponde à substituição de Yud-Re, Ual-Re por Kyrios, né? Senhor, na Bíblia grega. A tentativa errônea que resultou de se pronunciar Yod-Re, Vav-Re, utilizando as vogais de substituição de Adonai, que nasce pelas maçoretas, com o tetagrama, produziu uma pronúncia que o dominicano Raimundo Martí, tá, no século XIII, expressou como Yehová. Essa forma se difundiu erroneamente em certas traduções bíblicas até as testemunhas de Jeová. Então, aqui está a origem desse nome, né? Então, aqui foi uma invenção de Raimundo Martí. O Giovanni está até colocando aqui, Gênesis 1:2, né? Ur-Hor, né? Ur-Hor de Alor, né? Ur-Hor de Alor. O aí, a gente chama de Essori. O que é Essori no aramaico? Essori são amarras. Amarras é a mesma coisa de conjunções ou em outras línguas, né, a gramática. Então, Ur-Hor, de Alor, né, de Alor também, aí o D aí, ele indica um estado possessivo, né, Alor é o nome de Deus, né, e só uma curiosidade, quando você fala Alor, assim baixo, Alor, não é Deus, é qualquer Deus, menos o nosso Deus. Agora, quando você fala Alor, assim com a boca abrindo, Alor, aí é Deus. Então, tem essas, no aramaico tem essas particularidades, né? Então, e esse texto aqui, né, que fala, este foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Lá, eles vão traduzir dessa forma, ele se tornou um poderoso caçador em oposição a Jeová. E por isso que se diz, como Nimrod, poderoso caçador em oposição a Jeová. Mas será que é isso mesmo, pessoal? Aí, vamos parar um pouquinho, vamos estudar. Esse texto, ele é muito empregado pelas testemunhas de Jeová. Segundo elas, está traduzido fielmente conforme os originais e o Sitzileb, que é o contexto do contexto. Mas quando passamos pelo crivo, né, específico do modus operandi de traduções, essa não passa em nada por esses critérios. Primeiro, que eles não podem alegar que é empregado uma paráfrase, pois o próprio JW.org nega isso. O que ele fala lá? Se você for lá no JW.org, vai falar assim, não são oferecidas paráfrases das escrituras, Sociedade Torre de Vigia, a respeito da sua versão da Bíblia, na página 7 da edição da referência de 1984 da TNM, Tradução do Novo Mundo. Eu tenho aqui, ó.
Ao analisarmos as informações que a própria TNM traz, como a tradução da versão inglesa de 1984, mediante a consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego, revisão de 86, né? Isso aí é o que eu tenho. Olha só o que diz as TJs no site JW.org sobre o processo de tradução da TNM. Fizemos esforços para fornecer uma tradução o mais literal possível. Então, não é paráfrase, é literal. Mas quando você pega esse texto, eles vão dizer que é paráfrase, conforme o idioma inglês moderno permite. E sempre que a tradução literal não ocultar a ideia por causa de alguma estranheza. Assim, a Comissão de Tradução do Novo Mundo, da Bíblia, se esforçou para alcançar um equilíbrio entre usar palavras e expressões que reflitam os originais, e, ao mesmo tempo, evitar um fraseado que soe tanto ou obscureça o verdadeiro sentido da palavra. Em resultado disso, a Bíblia pode ser lida com facilidade e o leitor pode confiar plenamente que a mensagem inspirada foi transmitida com exatidão. Tá? Está disponível no JW.org. Na verdade, o que se nota em relação à TNM é que ela faz uma mistura no método de tradução da Bíblia. Realmente não há critérios ali. Ela tem hora que ela usa paráfrase, tem hora que ela usa literalidade, entendeu? Ela foge totalmente, e tem hora que comete um devaneio, conforme João 1:1, né? De uma forma ou de outra, é claro que, para os estudiosos, que a TNM faz alguns textos, análises pessoais. Então, de alguns textos, eles vão fazer análises pessoais, que na maioria das vezes favorece seu viés doutrinário. Tá? Você quer compartilhar esse material aqui? Pode pôr aqui. Clique em apresentar, que daí eu clico em permitir aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Vê se foi aí. Isso. Isso, tem um arsenal aqui bom para isso aqui. Então, ó, aí esse versículo é a prova daquilo que estamos falando. A TNM comete erros crassos, tá? Erros crassos nos critérios de tradução. Isso aqui é um texto que eu escrevi faz algum tempo, né? Acho que já faz 2 anos ou mais. Tentei dar uma atualizada, entendeu? Não foi corrigido, nada, só escrevi. Como está explícito no texto supracitado, traduzido pela TNM, no termo lifne. Lifne, aqui, a palavra aqui é face, né? Face, e aqui tem um plural no estado construto. Como assim, Leonardo? O que é isso? Plural no estado construto. Não fala essas frases difíceis. Não, vou falar, mas vou te explicar. Tisterê com iô, tisterê, esses 2 pontinhos aqui embaixo. Ó. Iô, essa letrinha aqui. Indica posse, né? É aquilo que no grego a gente chama de genitivo, né? Então, a face de. Face de. Por isso que a tradução não pode ser em oposição, é a face de, diante da face, tá? Eles usam a tradução de em oposição a. Então, eles usam essa em oposição a. Nós vamos verificar se cabe essa tradução. Para justificar essa tradução, as TJs alegam o seguinte, literalmente diante de, mas no sentido de desafio à oposição a. Como no caso da mesma expressão em número 16:2, aí cito um monte de texto aqui, lifne, né? Contra. Mas se você for olhar aqui, ó, é literal diante de, mas no sentido, se for falar no sentido, é uma paráfrase, Wes. Como é que eles falaram que não é paráfrase? Né? E aí? Observe que a tradução primária é contra. Algo como oposição. Em relação à palavra oposição, não é encontrada no hebraico bíblico, somente encontrada no hebraico moderno, opositicia, né? Seria isso, opositicia.
Aí você tem, vamos às ocorrências das palavras. Tem um monte de ocorrência aqui que eu separei, não vou ler isso. Aí tem aqui, ó, o termo lifne. A palavra em questão é lifne, que é traduzido como diante de, perante, né? Diante. Né? Isso aqui é o dicionário de Nahman, palavra por palavra. O termo está com o sufixo formado com tisserê, olha aqui que eu acabei de falar, com iode, que indica estado construto no plural masculino, que deve ser traduzido como face de ou diante de, ou faces de, diante de, né? Em hebraico, pané, né? Aí tem aqui o texto de referência, Levítico 26, 40. Também tem outro texto aqui, Gênesis 23, contra, em desvantagem, em oposto. O que dizem os comentaristas? Traduzir significa transferir. E no caso de uma mensagem escrita, significa passar de uma língua para outra. No caso da Bíblia, por não conhecer as línguas originais, hebraico, aramaico e grego, o leitor precisa recorrer a um tradutor. Então, olha a gravidade de você pegar uma tradução errônea, uma tradução que não traz, de fato, o aparato bíblico na sua essência. O tradutor faz a mediação ou a passagem de uma língua para outra. Então, ele vai passar o mais correto possível. Em sua tarefa, o tradutor tem basicamente duas opções descritas de forma um tanto a lapidar pelo erudito alemão Schockmeier, né? Que em 1913, ou o tradutor deixa o escritor quieto no seu canto, levando, na medida do possível, o leitor até ele, ou deixa o leitor em paz, e, na medida do possível, traz o escritor até ele. O tradutor que deixa o escritor quieto no seu canto, levando o leitor até ele, faz uma tradução dita formal. Respeita a formação do texto original, conservando a ordem das palavras, traduzindo verbos por verbos, substantivos por substantivos, e assim por diante, né? Isso aqui está disponível no site da Sociedade Bíblica do Brasil. O tradutor que deixa o leitor em paz, né? Aí, em paz, trazendo na medida do possível o escritor até ele, faz uma tradução dita dinâmica ou funcional. Produz uma tradução que soa natural na língua alvo, no caso nosso, o português. Um exemplo disso, você tem ali Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né? No princípio, ali tem Bereshit, é no princípio. Só que aí depois vem o quê? Bereshit, bara, no princípio criou Deus. Essa é a estrutura hebraica. Eu não posso traduzir assim para o português, porque a estrutura do português não é verbo substantivo, é substantivo e verbo. Então, no princípio, Deus criou, não cometendo anástrofe. Então, você não pode cometer anástrofe, né? Então, segundo eles, né, foi baseado em Wistikort, né? Aí, então, não tem como ser isso aí. Olha, ó, as traduções de equivalência formal fazem desse texto. A King James Fiel, ele foi um caçador poderoso diante do Senhor. Ó, diante do Senhor. Pelo que é dito, com Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. Almeida, corrigido fiel, diante da face do, está dentro do contexto ainda. Almeida, revista corrigida, diante da face do, diante do, também. Traduções de equivalência formal dinâmica, diante do Senhor, diante do, essa aqui, Almeida, revista atualizada. Almeida, século XXI, diante do. Eu não estou fazendo propaganda de Bíblia, eu estou fazendo, ó, as traduções de equivalência formal, tá? E a de equivalência formal dinâmica. A TEB, tradução ecumênica do Brasil, ele foi um caçador diante do, também. Traduções de equivalência dinâmica. Bíblia de Jerusalém, diante de Yahweh. Bíblia do Peregrino, um intrépido caçador, intrépido. Nova versão internacional, ele foi o mais valente dos caçadores, né? Dando evidência à palavra Gibor, né? Valente. Nova tradução na linguagem de hoje, com a ajuda de Deus.
Paráfrases. Bíblia Viva, abençoado por Deus, totalmente fora. Abençoado por Deus. Bíblia Mensagem, diante do Eterno. Até a mensagem traduz assim. Outras traduções, Almeida Revista Corrigida 95, diante da face. Ave Maria, diante do. Tradução brasileira, diante de. Bíblia Textual, afrontado a. Bíblia Hebraica, diante do. Bíblia Pastoral, diante de. Sociedade Bíblica Unida, diante do. Aí os comentários em nota de rodapé sobre esse texto. A Tebe, diante do Senhor, pois os potentados antigos, assírios dos egípcios, reconheciam um valor religioso aos seus feitos contra animais selvagens. Nimrod não é conhecido como rei na Mesopotâmia. E vários outros textos, né? Tem um texto também em grego aqui. Aqui, ó, no comentário de Flávio José, no livro História dos Hebreus, afirma que Nimrod, neto de Cão, dos filhos de Noé, foi quem levou a desprezar a Deus dessa maneira. Ao mesmo tempo, valente, corajoso, persuadiu de que devia unicamente ao seu próprio valor e não a Deus toda a sua boa fortuna. Continua dizendo, e como aspirava ao governo e queria que os escolhesse como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, construindo uma torre para esse fim. Então, Torá de Rashi, o próprio Rashi destaca a intenção de Nimrod diante do Senhor. Está aí. Ibni Esdras, a mesma coisa. Rambam, todo Esforno, Riscune, todos esses trabalham a mesma forma. Então, não há por que traduzir erradamente. Então, a palavra panim é um homônimo. A maior parte dos seus significados são metafóricos. Panim é o nome da face do ser vivo, né? Então, assim, não tem como você traduzir de forma errônea, como a tradução do Novo Mundo fez. Então, traduzir daquela forma lá é um erro fatídico, tá? Você errar de sola, né? Errar feio mesmo, e não tem como você pegar e voltar atrás, né? Outro texto também, aqui, aí a gente para algumas perguntas, né? Que é o texto de Êxodo 31, verso 17. Eu queria falar esse e o texto de Daniel, né? 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Já a TNM vai traduzir assim, é um sinal duradouro entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se revigorou, né? Aí, aqui, ó, será um sinal para sempre, aqui é um sinal duradouro. Por quê? Porque eles falam isso? Porque eles não querem se constranger em relação ao sábado, né? Para não se constranger diante daqueles que guardam ou zelam pelo sábado, né? Mas não precisa disso, basta você fazer uma tradução mais rebuscada. A tradução mais atual deles, que eu coloquei aí, olha o que ela diz. É um sinal entre mim e os filhos de Israel por tempo indefinido. Tempo definido não é para sempre, não. Tempo indefinido é um tempo que ele tem hora para acabar. Ele só está indefinido, entendeu? Mas ele vai acabar. Então, por que eles falam isso, né? Aí eu fiz aqui, ó. O que afirma as TJ? Segundo o site JW.org, a causa da tradução de tempo indefinido em Êxodo 31, 17 é feito sobre o seguinte critério: tempo indefinido. A palavra hebraica olam, transmite a ideia de tempo indefinido ou incerto. O lexicógrafo Gesenius atribui-lhe o significado de tempo oculto, isto é, obscuro e longo, cujo significado ao fim é incerto ou indefinido. Né? Aí tem um texto em inglês aqui. Aí tem aqui, de duração indefinida, da antiguidade, há muito tempo, de longa duração. Então, eles fazem, de imediato, tenho que dizer, para a frustração das TJs, essa fala de Gesenius não é verdadeira. Então, isso aqui é uma corrupção. Gesenius não falou nada disso. Antes de fazer seus apontamentos, irei dispor de uma forma de descobrir essa fraude.
Há algum tempo, em um debate com um rapaz sobre a questão da imortalidade da alma, como eu descobri isso aí, né? O mesmo citou a enciclopédia judaica com página e tudo, tá? Eles citam página, você tem que tomar cuidado, porque eles citam página, eles citam tudo. E eu fui verificar a enciclopédia judaica nessa página. E lá eles não falam nada daquilo. Entretanto, quando fui verificar, pude ver que a informação não estava correta. O mesmo ocorreu em outro debate, dessa vez com um adepto das Testemunhas de Jeová. E o assunto era sobre o Espírito Santo. Esse indivíduo alegou que Daniel B. Wallace refutou a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Ao recorrer à fonte, descobri que era mais uma falácia. Não estava contido na gramática de Daniel B. Wallace tal alegação. Ele fala alguma coisa que deixa, pode até constranger, né, quem acredita, quem é continuista, quem crê na veracidade do Espírito Santo, mas nada de refutar o Espírito Santo. Depois dessas experiências, se tornou costume consultar a obra citada para verificar sua veracidade. Pois bem, ao verificar essa situação da J.W. Org, que a tradução tempo indefinido é baseado no léxico de Gesenius, é uma completa e deslavada mentira das TJs, pois o mais perto da expressão citado por Gesenius em seu léxico é o futuro indefinido ou sem fim. Então, o mais perto dessa palavra, entendeu? É futuro indefinido ou sem fim. Entretanto, é uma fala voltada para o versículo 9:6 do profeta Isaías. Olha só, entendeu? Uma profecia que é relacionada ao Messias, a Jesus, futuro indefinido ou sem fim. Em lugar nenhum do Lex Gesenius está contida a expressão tempo oculto. Outra informação errada em relação à página, pois a página real que contém a definição do termo olam é a número 761 e 762. Olha só, Wes, olha a complicação. Só para o caro leitor ter uma ideia, o léxico de Gesenius define o termo hebraico olam como sempre, para sempre, longa duração, antiguidade, futuralidade, eternidade, de futuro indefinido, sem fim. Página 762. Sendo assim, o que podemos entender é que o referencial teórico citado pelas TJs vai contra seus argumentos em relação à definição do termo. Quando você pega um termo que tem a primeira definição, é a primeira que eles usam. Então, é sempre, para sempre, longa duração, antiguidade. Essa é a primeira, quando eles for citar alguma coisa. Então, olam significa isso. Então, você vai ver, na maioria das vezes, olam como para sempre, sempre. Aí você tem a preposição que acompanha o termo olam. Antes de darmos início ao estudo semântico dessa palavra, iremos apontar a função sintática da preposição que acompanha a palavra, né, que é o lamed. Na gramática hebraica, ela recebe o nome de preposição inseparável. O significado básico é para a, ou em direção a, tá bom? Segundo Antônio Renato Gusto, no livro A Gramática Instrumental do Hebraico, na página 61 e 62, apresenta as formas básicas dessa preposição. Le, a, para ou de, né, que é um genitivo. Então, le, shalom, de paz, para a paz, a paz. Allen Ross, na página 516, define como preposição a, para, por, segundo, de. Seguido por Paulo Mendes, le, que é a ou para, na página 58. E o que podemos definir é que essa preposição, a maioria das vezes, é empregada para dar sentido, ou seja, direção, conforme Rivka Berezin, na apostila que eu tenho da USP, tá? Da USP, que é o curso de hebraico. O que é tempo indeterminado ou indefinido? Ou mesmo que uma data incerta, situação que o prazo não foi especificado. Definição de indefinido é um adjetivo pelo dicionário. Que não pode ser ou não foi limitado, delimitado ou determinado. Que não é ou não foi claramente definido, demarcado, precisado, genérico, incerto, indistinto, vago. O que podemos entender é que
a aliança que o texto de Shemot Êxodo 31:17 quer expor para as TJs não será para sempre, pois é acrescentada a palavra tempo indefinido. Para quê? Embora não saibamos quando, mas um dia terá fim. Muitas vezes se refere a coisas que têm fim, mas se pode dizer que o período de existência dessas coisas é de tempo indefinido, porque o tempo do seu fim não se acha tão especificado. Por exemplo, o pacto da lei, de duração indefinida, chegou ao fim com a morte de Jesus e com a introdução de um novo pacto, né? De modo similar, o sacerdócio arônico, de duração indefinida, também teve fim, conforme está disponível no jw.org. Aí tem Raeolam, que é a maravilha da vida eterna, né? A partir de então, veremos o pensamento judaico em relação ao tempo e ao mundo vindouro. Como este assunto envolve grandemente o termo Olam, iremos abordar aqui nesse estudo. Os piedosos vivem na morte. Os ímpios estão mortos até mesmo em vida. Olha esse texto do Talmud. É por isso que os mortalistas, né, têm medo de debater esse assunto com o professor Leonardo Andrade, né? É porque eles sabem que não tem como. Olha só. Olha o que diz o Tratado de Berahot 18b. Os piedosos, vivem na morte. Os piedosos vivem na morte. Então, depois que morreu, o piedoso vive ainda, tá? É isso que está dizendo o texto, tá? Depois que morreu, os piedosos vivem ainda. Mas os ímpios estão mortos até mesmo em vida. O que é isso? Isso é imortalidade da alma. Quando o judeu ele faz a oração do Shaharit, que é a oração pela manhã, ele fala bem assim: Bodeani lefaneha melehai vekaen shehe zaratabi nishmat behem lá rabai monater. Dou graças a ti, revivo e fiel, pois recolocaste a minha alma. Wesley, o que é recolocar a alma? Isso é imortalidade da alma. Entendeu? Ou seja, de pessoas que estão fazendo uma oração que acredita no mundo vindouro. Isso é a oração do Shemonez Re. Ah, Leonardo, é porque você acredita. Não, é questão de eu acreditar ou não, é questão, tá claro, entendeu? Os judeus acreditavam que faziam a oração do Shemonez Re, acreditavam na imortalidade da alma, entendeu? Isso aí não é problema meu. O judaísmo não é dogmático em relação escatológica. E as várias tradições rabínicas nunca chegaram a consenso quanto às questões de vida após a morte e ao estado futuro do mundo. No entanto, a maioria das discussões sobre o assunto inclui uma divisão básica do mundo em duas esferas. Primeiro, tem Olam Hazé e Olam Rabá. Olam Hazé é este mundo, o mundo dessa época. E aí tem, e esse Olam é dividido em a era de Tohu, que é a era de desolação, né, que é os primeiros 2000 anos, né, depois a gente trata desse assunto, a idade da Torá e a era do Messias, né, Yemot HaMashiach. E o segundo momento é o Olam Rabá, que é o mundo que virá, ou vida após a morte. O Olam Rabá é dividido em dois também, que é o mundo das almas, tá? O mundo das almas, que seria Olam Neshemot, Ha-Neshemot, que é Sheol, né? Simultaneamente ao Olam Hazé, este é considerado o lugar para onde vão as almas após a morte. Esse parece ser um estado desencarnado de preparação para reunificação com o corpo. O mundo da ressurreição, tá? Olam Hateriar, né? Para o justo. Então, tudo isso é divisão. Então, aí tem modos de vida, Haesha'ah, Haeolam, Haesha'ah, Haeolam. Aí tem Yeshua e a vida eterna, não vou falar sobre isso. Aí tem a análise do léxico. Então, não tem como. Todos os léxicos que eu analisei, não tem como. Aqui, o dicionário Vine, né, define o termo assim: eternidade, tempo remotíssimo, perpetuidade, né? A análise que o dicionário Vine faz não traz a ideia em um lugar algum a vertente do tempo indefinido. Logo, podemos apontar com toda clareza que é uma corruptela da TNM, né? Aí tem aqui, a única forma gramatical para harmonizar a tradução do mundo com a gramática hebraica é adicionar o texto à preposição com mais de duas palavras, como ad, en sof,
que, segundo o dicionário hebraico-português, de Hefka Berezim, significa inumerável tempo indefinido. Então, é mais uma corrupção, do texto. O termo em aramaico empregado, também aqui, ó, Holim, significa literalmente para sempre. As palavras contêm aquilo que chamamos de aramaico de amarra, ou essore, né? Esta amarra aqui, ó, tá vendo? Que serve para indicar para, em direção a mesma coisa que eu disse. Então, não tem como ser traduzido da forma que eles fizeram. Rashi fala a mesma coisa, tá? A Septuaginta, no grego, faz a mesma análise, né? Eu coloquei todos aqui os termos em grego, né? Isso aqui é um trabalho que brevemente, né, vai demorar algum tempo aí para a gente publicar, mas estarei publicando aí, que é um trabalho sobre refutando as testemunhas de Jeová, né? Então, se a gente ficar aqui, fica a vida toda, mas deixa eu falar outros textos aqui direto, sem aplicar o estudo. Números 1:52, o texto de João Ferreira de Almeida vai dizer assim: e os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Números 1:52, na TNM. Deve armar a sua tenda e o seu acampamento designado, cada homem segundo o seu grupo de 3 tribos, segundo as suas divisões. Então, não tem exército, tem divisões. Aí tem aqui, ó, Deuteronômio 9:23, segundo Reis 17:14, Salmo 56, verso 4, Salmo 96:4, isso aqui eu até quero falar, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, né? Todos os deuses. Essa aqui é a revista corrigida. Na TNM, Jeová é grande e digno de todo louvor. Ele inspira temor mais do que todos os outros deuses. Esse termo, ahor, não tem no hebraico, não tem na Bíblia hebraica. Então, é mais uma corrupção da TNM. Jeremias 10:10, mas na revista corrigida, mas o Senhor Deus é a verdade, ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno ao seu furor. Treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas Jeová é o verdadeiro Deus, na TNM. Ele é o Deus vivente e o Rei eterno. Por causa da sua indignação... Perdão por interromper, mas você está passando na tela ou não? Esses textos que você está falando? Não. Ah, tá. Então, não, eu vou não. tirar aqui, desculpa, você pode continuar. Então, eu vou tirar o slide da tela. É que eu já vou colocar outro, já. O de Daniel, se você quiser, pode até deixar. Eu já vou colocar o outro agora, então, o de Daniel. Tá bom. Tá. Desculpa, eu acabei te interrompendo, porque eu achei que estava travada a tela. Não. Mas tá bom. Não, tranquilo. Aí, na TNM, o rei deles é um rei eterno e todos os domínios servirão e obedecerão a eles, né? Não, isso aqui li errado. Vamos ler Daniel 7:27 também. Daniel 7:27, na revista corrigida, tradução de Almeida, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos altíssimos, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aí na TNM, e o reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo, que são os santos do Supremo. Nada a ver. O reino deles é um reino eterno. E todos os domínios servirão e obedecerão a eles. Obedecerão a eles, não é? E lhe obedecerão. Vamos lá, vamos fazer uma análise disso aqui. Tá vendo? Está aparecendo na tela aí? Aí tem aí, os céus foram entregues, né? A duração indefinida, e a eles que servirão e obedecerão os domínios, né? De todos os textos que estive refutando até o momento, este é, sem dúvida, o que mais eu tinha a expectativa de trabalhar minuciosamente. Por quê, Wesley? Porque, geralmente, quando a pessoa
acha que conhece o hebraico, em textos assim, é que ele comete a maior gafe do mundo. Porque tem uns negocinhos no hebraico que acaba deixando o camarada sem sola, e eu vou te mostrar. Isso porque foi o que, de fato, conteve mais erros crassos em relação à tradução. Note bem que a TNM traduz o verbo, yervat, como foram, está conjugado na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito indicativo. À primeira vista, até parece estar correto, pois os leigos não entendem da gramática hebraica tão pouco de suas regras. Por que eu falo isso com toda, assim, com toda veemência? Porque se você for olhar, é isso de fato. Teve uma pessoa que, quando eu falei isso aqui, ele gravou um vídeo, né? Gravou um vídeo falando, não, tá certíssimo, não sei o que lá, é assim. Por quê, pessoal? Porque ele não entende da Bíblia hebraica. Por que ele não entende? Como, aqui, embaixo. Como a grande maioria das TJs, inclusive os próprios tradutores da TNM, não sabe nada de línguas originais, elas apelam para aplicativos. E esse camarada estava no aplicativo, segundo o aplicativo tal, que nem sempre irão apontar para o verbo no tempo perfeito. O que é tempo perfeito? Indica uma ação ocorrida no passado e que se alonga até o presente. O pretérito perfeito é usado para falar de fatos que ocorreram no passado. Nesse estudo, não se faz necessário expor lexo ou dicionário, pois a divergência está envolvida na conjugação do verbo. Aí tem aqui, o que dizem os comentários? No comentário de Luiz Alonso Schockel, traduz o versículo da seguinte forma: o poder real e o domínio sobre todos os reinos debaixo do céu serão dados. Então, serão dados. Então, aqui foram entregues. Então, aqui está no passado. E aqui já fala no futuro. Quem está falando isso, Leonardo? Luiz Alonso Schockel, um dos maiores no mundo em relação à língua hebraica, tá bom? Só isso. Então, a TNM fala no passado e aqui ele está falando no futuro, correto? As escrituras sagradas, uma nova tradução. E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados no futuro. Rashi, falando de Ketuvim, né? Ele vai dizer assim, serão dados. A Bíblia de Corém de Jerusalém, serão dados. A King James, fiel, 1911, serão dados. Almeida Corrigida Fiel, serão dados. Almeida Revista Corrigida, serão dados. Wesley, todas essas traduções falam no futuro, só a TNM fala no passado. Tradução de equivalência formal dinâmica, Almeida Revista Atualizada, serão dados. Almeida Século XXI, serão dados. Jerusalém, serão entregues, né? Também futuro. Bíblia Peregrino, serão entregues. Não foram entregues, serão entregues. Nova versão internacional, serão entregues. Futuro. Nova tradução na linguagem de hoje, serão dados. Bíblia Viva, por um prazo, um tempo. Bíblia Mensagem, serão entregues. Almeida Revista Corrigida 95, serão dados. Ave Maria, serão devolvidos. Nova Almeida Atualizada, serão dados. Bíblia Hebraica, serão entregues. Bíblia Pastoral, serão entregues. Sociedade Bíblica Unida, serão entregues. Então, meu amigo, nenhuma tradução no Brasil, a não ser a TNM, traz no passado, todas são no futuro. Aí você tem em alemão, também no futuro. Em russo, também. Em francês, também. Polonês, também. Romeno, também. Esperanto, também. Italiano, também. Inglês, também. Em vietnamita, também. Todas essas Bíblias eu tenho aqui. Aí você tem aqui, Wardai, né, que será. Em russo também. Francês, polonês, romeno. Todos os textos aqui, todos estão no futuro, tá? Aí eu fiz aqui, Veloei, ictol, mas agora contemplá-lo-ei,
Isso aqui é Números 24, 17. É aquilo que nós chamamos de perfeito profético. O que é o perfeito? Lá não estava no estado perfeito? Sim, no tempo perfeito. O que é o tempo perfeito? O tempo perfeito é uma referência ao passado, aquilo que se completou. Porém, no hebraico, tem aquilo que nós chamamos de perfeito profético. Embora estando na conjugação do passado, você deve traduzir como futuro, porque é o perfeito profético. Pessoal, isso aqui é fichinha para quem conhece de fato o hebraico, tá? Quem conhece o hebraico, isso aqui é fichinha, entendeu? Aí veloei, tá? Ictol. Mas agora contemplá-lo-ei, Ictol, mas não de perto, uma estrela procederá, catá-lo, passado, mas como ele vai traduzir aqui? Ele traduz como futuro, porque isso é perfeito profético. E um cetro subirá, vecatá, também futuro. De Israel que feriá, vecatá, os termos moabitas, e destruirá. Aí como que você vai assumir isso, Leonardo? Como é que eu aprendo isso? Vou falar o grosso. Ó, você tem aqui vários verbos aqui no futuro, entendeu? Vários verbos no futuro. E só um verbo no passado. Então, o hebraico ele vai ter essa regra que a gente chama de perfeito profético. Aí ele vai usar isso no futuro também, embora estando no catálogo. Então, quando o camarada traduziu a TNM, ele traduziu totalmente fora, não conhecia a regra de hebraico nenhuma. Então, perfeito profeta tem que conhecer. E esse camarada aí, o tal de piloto, né? Não é bom ficar dando muita trela para ele, porque ele aparece em 6 meses, fazendo uma análise ou outra aí dos eruditos e acha que está fazendo alguma coisa. Esse tipo de ocorrência está espalhado por todo o Antigo Testamento. É reconhecido como discurso preditivo formal, chamado perfeito profético, né? Aí eu coloquei aqui perfeito profético, de onde eu tirei. Quem? Aqui, ó. Tem Longuac e tem Pinto, né? Carlos Oswaldo Pinto, Fundamentos da Exegese. Então, só um livro top. Aqui, ó. O exemplo supracitado é claramente definido por Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, perfeito profético. Nesse uso, o perfeito aponta para um evento tido como certo pela pessoa que fala, frequentemente acompanhado de imperfeitos e perfeitos como verbo consecutivo. Então, é o que nós temos aqui, ó, essa definição. Aí tem outros exemplos aqui, tá? Então, pessoal, quando você alega, tá? Se você quiser tirar, pode tirar. Quando você alega essa questão do passado, então você está totalmente fora, você está demonstrando que você não conhece nada, nem um pouco de tradução da Bíblia. Então você tem que, tradutor e tradutória, né? O tradutor é um traidor. Nesse caso, ele não é um traidor, né? Ele é um psicopata, né? Ele está matando com regime de crueldade. Então a TNM ela faz isso. Então, esses textos aí analisados, tem outros, né? Tem muito, né? Daniel 10:3, né? O príncipe do reino da Pérsia colocou em oposição a mim por 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e permanecer ali com o rei das Pérsias. Então, é uma tradução muito errada, né? Zacarias 3:2, né? Zacarias 3:2, mas aí a Almeida, Revista Corrigida, vai dizer: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que te escolheu Jerusalém e te repreendendo. Não é este um tição tirado do fogo? Aí a TNM vai dizer assim: o fogo de Jeová disse então a Satanás, o anjo de Jeová, que Jeová o censure, ó Satanás. Sim, que Jeová, que escolheu Jerusalém, o censure. Não é este homem um pedaço de madeira tirado do fogo? Então você vai ver aí mais uma corrupção. Deixa eu tentar colocar esse compartilhamento, que esse texto aqui é lá do meu texto, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Isso. Tá aí no texto? Apareceu aí? Sim, apareceu. Isso. Apareceu sim. Bota ele maior e pode deixar eu pequeno. Isso. Esse texto aí é um texto um dos que mais
há um erro de tradução. A nossa tradução de Almeida diz assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Como é que eles traduzem? Eles traduzem assim: derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, e um espírito de favor, de súplica, e eles olharão para aqueles que traspassaram, para aquele, não para quem traspassaram, e lamentarão como lamentariam um filho único, e eles chorarão amargamente por ele, como choraria por um filho primogênito. Então, olharão para mim. Então, aqui é olharão para aquele. Então, isso aqui é mais uma tradução errada da TNM, tá? Mais uma tradução errada da TNM. Então, não tem como você traduzir como olharão para aqueles, pronome demonstrativo assim, não. Aqui é olharão para mim, tá? Olharão para mim. Então, é mais um erro fatídico da TNM. Eles erram muito, né? Muito mesmo, né? São várias coisas, né? A gente fez uma postagem sobre textos, né? Tem a questão também do Espírito Santo, né? Que eu queria voltar aqui. Mas você quer falar alguma coisa aí enquanto eu vou beber uma água aqui? Eu queria dizer que realmente está sendo uma excelente exposição e eu acho que, em síntese, basicamente, eles, antes de traduzirem, eles colocam todos os pressupostos que eles têm, né, todas as doutrinas, para então fazerem uma tradução que coadunem com aquilo que eles pensam. Eles não pensam a partir do texto, eles jogam no texto aquilo que eles pensam, né? Então, essa, por exemplo, de força ativa pro espírito é uma demonstração assim bastante clara, né? E muitas outras. E a posteriori, caso você pudesse fazer alguns comentários, tem aqui duas perguntas que eu achei bastante interessantes. Pode fazer. Mas eu acho que você tem mais um pouco ainda para expor, né? É muita coisa, mas pode, se quiser falar, pode. Se deixar, você fica umas 5 horas aqui, Não, porque, né? ó, do Espírito Santo aqui é aquilo que eu falei, né? O termo pail, que não existe, né? Os termos que correspondem à questão disso, né? Aí a questão do aramaico aí, ó, tá até na tela aí, entendeu? Que é esse texto aí em aramaico. Você vê, né? Aí tá aí, veruhor, aí esse veruhor, ele tem aí, deixa eu grifar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui é um ré em aramaico. Esse ré aí indica pronome pessoal na terceira pessoa. Quando ele é acrescentado no texto, ele está fazendo o quê? Ele está dando pessoalidade à figura do Espírito Santo. Entendeu? Pessoalidade. Aí eu fiz uma conexão de Atos dos Apóstolos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, quem constituiu eles bispo foi o Espírito Santo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí tem o texto grego aqui, que eu nem vou atrever a ler diante de você, né, porque eu sou um aprendiz ainda. No texto grego, o termo para Espírito Santo vos constituiu é eteto, né? Eteto é um verbo indicativo a origem da terceira pessoa singular da palavra titemi. O termo titemi significa pôr ou colocar, olha só, Wesley, pôr ou colocar em determinado lugar de forma ordenada. Ah, não, eu tenho que repetir isso. Esse termo, titemi, significa pôr ou colocar em algum lugar de forma ordenada. Então, não foi nada esporádico. Se ele fosse um vento mesmo, uma força ativa, ele colocava de qualquer maneira. Como
Como que um vento vai colocar, vamos supor, esse livro aqui vai pegar aqui, ó, colocar em cima da mesa de forma ordenada. Então, é impossível. Então, o que eles falam chega a ser impossível. Além do significado, o termo E pode eles ser fazem esse tipo de se dizer para tradução justamente para negar a pessoalidade, né, do Espírito Claro! Santo. Olha só a extensão da semântica, da definição semântica. Designar alguém para uma tarefa, função ou papel. Já em outros casos, pode ser traduzido como uma expressão idiomática, por junto aos pés de alguém. Um ser inanimado, como eles asseguram apontar para o Espírito Santo, teria a capacidade de colocar ou pôr alguém em determinado lugar de forma ordenada? A resposta é clara, não. Além desse, podemos observar que o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa, ligados em essência. Segundo Coríntios 3, 17, 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Podemos perceber claramente que o Espírito se manifesta como sendo Kyrios, né? Senhor do Novo Testamento. Outra palavra, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O termo é aforissat, significa separar, apartar, para um cuidado especial. O termo é um verbo no imperativo da segunda pessoa do plural. O imperativo indica uma ordem. Dificilmente um ser inanimado iria proceder desse modo. Até o presente momento, eu nunca vi dando ou alguém executar uma função. Talvez eu esteja Deu uma travadinha na sua fala. Você poderia repetir? Eu nunca vi. Deu uma trava... Sou eu, Wes. Agora você voltou, Você tinha falado, eu nunca vi, acho Então, que você falou da força ativa. eu nunca vi um vento, o vento determinar para alguém fazer alguma coisa. Eu não sei se você já viu aí na Grécia. Você já viu aí na Grécia um vento falando assim, ó, vou te apartar para uma função, você tem que fazer isso. Você já viu? Não sei se você já viu. Ainda Eu não nunca. vi, não. Então, Por enquanto, não. Então, é complicado. Então, o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Então, assim, as ideias deles Quem não. lê Atos dos Apóstolos e não tem por conclusão isso, que o Espírito Santo é uma pessoa, não está lendo certo. Talvez é porque a pessoa esteja lendo a tradução dos Testemunhos de Jeová, mas não tem como. E quem está falando isso é um professor de grego que vive na Grécia, né? Não é Leonardo, não. Ó, um fato curioso, e que em algum dos seus periódicos, as TJs afirmam que Satanás, o diabo, é uma pessoa real. Ó, as TJs afirmam que Satanás é uma pessoa, mas o Espírito Santo não. As TJs conseguem enxergar em Satanás um ser pessoal, mas o Espírito Santo ela vê como um ser inanimado. E para sanar seus interesses, a TNM traduz alguns textos baseados em seus credos institucionais. Observe como elas traduzem o texto. 2 Timóteo 4,6. Pois eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Note bem a tentativa das TJs de fraudarem um texto bíblico. Elas substituem as possíveis traduções aspersão e libação para oferta. Em algumas traduções dos textos acima, olha só. Aí tem aqui na Vulgata Latina, tem na tradução de Almeida, e tem um monte aqui. Todas como libação. Por quê? Porque eles falam bem assim, mas um ser, o Espírito Santo vai ser derramado. Como é que você vai derramar uma pessoa? Mas ali é uma figura de linguagem, é uma expressão idiomática. O texto aqui, ó, de 2 Timóteo 4,6, eu estou sendo derramado, Paulo falando, está sendo derramado como libação. O Messias, lá do Salmo 22, também fala. Então, e aí, meu amigo? Então não tem como fugir, entendeu? Realmente, ó,
Realmente é muito dissonante a tradução da TNM, pois em várias passagens podemos ver até pessoas sendo derramadas. Por exemplo, podemos citar o próprio Messias, Salmo 22:14. Fui derramado como água. Há também referência ao batismo de Moisés, 1 Coríntios 10:2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, como é que não pode ser batizado no Espírito Santo? Oh, meu Deus. A tentativa de anular a pessoalidade do Espírito Santo é fazendo uma comparação entre batismo na água e o Espírito Santo. Essa fala está registrada na revista Poderá Viver para Sempre, no Paraíso na Terra, página 40, parágrafo 17. Né? Aí tem aqui, eu prefiro nem ler, não, porque é muita heresia mesmo, tá, pessoal? É muita coisa que não condiz. Tem muita coisa aqui em relação à questão da pessoalidade do Espírito Santo. Mas se você quiser falar, abrir para pergunta aí, pode abrir aí que a gente responde. Perfeito. Então, eu vi duas perguntas interessantes aqui. Uma foi em relação ao debate de ontem, né? Você assistiu o debate todo ou não? Não, eu não assisti o debate. Eu Não assistiu, não entro né? no canal na qual foi Certo. Não, exibido. então, é que o Marcelinho fez uma pergunta sobre uma questão levantada pelo Atafona, né, no debate contra o Newton. O Atafona diz que o texto ali de Daniel 7, inclusive você chegou até a mostrar ali em um dos slides de Daniel 7, é mal traduzido pelos trinitarianos, pelos trinitários, né? Então ele fez uma pergunta se entraria ali o sentido de servir ou também de prestar culto, né? Fazendo referência ali à era messiânica, né? Então, se você quiser fazer algum comentário, ou se você quiser deixar para outra ocasião, né? Para você dar uma olhada melhor nisso. Tanto faz. Né? Não, assim, tá na agulha aqui. Se quiser, a Não, gente fala. Ou, assim, fique à vontade. a questão é a seguinte: hora nenhuma no Antigo Testamento, entre os judeus, é aquilo que eu falei. Não adianta você só conhecer o original. Né? Não adianta você conhecer os originais da Bíblia, conhecer grego, conhecer hebraico, aramaico e outras línguas mais que podem te ajudar. Não adianta só conhecer isso. Você tem que conhecer a cultura da época. Né? Que eu falei aqui? Em Shemot Êxodo 20, vai dizer ali que você não pode profanar o nome de Deus. Como você vai profanar o nome de Deus? Citando o nome de Deus em vão. Você não pode fazer isso. Então, quando você faz isso, você faz um pecado chamado Hilul Hashem, que é profanação do nome. Profanação do nome. Então, qual era o resultado desse pecado? É morte, apedrejamento. Então, em hora nenhuma, qualquer referência à adoração é adoração mesmo. Então, se é uma adoração, o texto está dizendo que é uma adoração, respectivamente, ao Mashiach, né, Filho de Deus, é uma adoração. É uma adoração de culto, não adianta. Toda a adoração no Antigo Testamento é uma adoração de culto. Eles não usavam esse termo, como eu falo assim, poxa, eu adoro esse livro. Eles não usam esse termo, entendeu? Basta você estudar um pouco de cultura, de transformação, de variação semântica, de palavras, transformação de palavras. Você vai ver, eles não usavam isso que nós usamos hoje. A gente, até que você fala assim, nossa, eu adoro esse programa. Aí a pessoa, você não pode adorar. Não, meu irmão. Não, eu posso adorar nesse sentido. Eu não posso me ajoelhar, porque a adoração no Antigo Testamento era o quê? Era uma reverência a uma deidade, a um Deus. Então, tipo assim, o que foi explícito ali pela Atafona é totalmente errado. Tanto é que eu já expus aqui, Daniel 7:27, que eles tentam anular ali a figura do Mashiach ou de uma suposta adoração para negar isso totalmente. Entendeu? Por isso que eu falei, você tem que entender que isso está, o texto está
perfeito profético. Isso é o futuro. Então serão dados, serão entregues. Então não é ali no momento. Qual a intenção deles de trazer o texto no passado? Por quê? Para anular a tentativa de adoração ao Mashiach no futuro. Então, tipo assim, coisa que não basta tentar de pé, porque nenhuma das falácias da Testemunha de Jeová sustenta em pé, né? Então, é isso aí. Muito bem, muito bem. Então, o professor André, essa não é uma pergunta, é só um comentário que ele fez. Aí depois eu venho com a outra pergunta que não tem tanto a ver, mas já para a gente encerrar. O Só um professor minuto, André. rapidinho. Ah, sim, sim, sim. O Claudemir acabou de colocar aqui, ó. Queria ver um debate aqui entre o Atafona e outro expositor. Poderia ser o professor Leonardo. Nós já debatemos. A última vez que ele debateu comigo, ele ficou 8 meses sem aparecer. Entendeu? Ele é esperto. É um cara gente boa, eu gosto dele. Principalmente do gato Zé Luiz, né? Ô, meu Deus, o nome do gato dele é Zé Luiz. Aí, interessante que eu já vi ele colocando nos canais todos o debate dele com fulano, com ciclano, os debates que ele coloca, todos. Eu só não vi no canal dele o meu debate com ele. Em homenagem a ele, eu repostei de novo esse debate. Entendeu? E eu postei. E convidei ele, eu convido novamente, para um debate sobre a TNM, entendeu? Meu amigo, assim, eu fiz um trabalho minucioso da TNM, de tradução, processo de tradução que ela fez. Eu posso alegar, entendeu? Se ele quiser realmente debater com alguém que tenha um conhecimento de causa dessa tradução, é comigo, o Leonardo. Eu fiz um trabalho disso aí, entendeu? Vai virar um livro, futuramente, bem futuramente, né? Eu quero trabalhar mais. Então, se ele quiser, eu estou à disposição para um novo debate. Eu acho que o debate de Trindade, algumas pessoas falaram bem assim: olha só, Wesley, o que uns TJs mandaram a mensagem para mim. Você conseguiu comprovar 2 pessoas, mas não conseguiu comprovar 3. Olha só, ele falou assim: você conseguiu que na Trindade tem 2 pessoas, mas não tem 3. Cadê a terceira? Você Nossa. tem Mas 2 já. então, sobre esse eventual debate, novo debate, né? Quem sabe ele não queira uma revanche, né? Eu estou à disposição, o canal Theologumena está à disposição. Eu posso mediar esse debate aí entre vocês, né? Se ele quiser uma revanche, né? Mas, enfim, voltando à Eu, questão eu, eu, de. Ah, eu sim, queria mandar sim, um pode. abraço aqui, professor Marcos, professor Marcos do canal Zeta. Tá? Eu conheci o professor, eu confesso que eu não conhecia, mas ele fez uma referência minha, professor Marcos é uma pessoa que pensa totalmente ao contrário de mim, mas é uma pessoa esperta, entendeu? Não é que ele vai acreditar no que eu acredito. Então, brevemente a gente estará fazendo aí uns debates bem acadêmicos, entendeu? No canal dele, a gente pode replicar no seu canal também, Wesley, se você quiser. Então, tipo assim, um abraço aqui, professor que eu conheci e já admiro já a sua pessoa, a sua forma e a conduta de transcorrer aí no diálogo, no debate. Legal, legal. Então, complementando a questão de Daniel 7, o professor André Marcelino havia comentado que o doutor Edson de Farias Francisco parece que traduz mais literalmente, né? Ele traduz já no pretérito mesmo, né? Agora, um outro comentário para a gente encerrar aqui, já não tem tanto a ver com os testemunhos de Jeová, mas eu acho que é interessante fazer essa pergunta para você. Eu acho que vem bem a calhar. Uma pergunta do adorador de Yeshua. Ele pergunta o seguinte: é possível que o Novo Testamento em grego seja uma tradução de um possível Novo Testamento
na língua aramaica, como diz o Tzadok Ben-Derech, no seu livro Origens Bendera. Aramaicas do Novo Testamento. O que você acha? Só um complemento antes de você responder. Fora da questão de Mateus, porque em relação a Mateus temos ali alguns indícios na história da igreja, né? Papias fala que os discursos de Jesus foram escritos originalmente em língua hebraica ou aramaica, né? Fora dessa questão, existe algum indício de que talvez outros livros do Novo Testamento ou o Novo Testamento inteiro tenha sido escrito em aramaico? O que você acha dessa tese do doutor Sadok, do professor Sadok? Então, o problema é que eu sou fascinado pela língua aramaica, né? Tem aquele acreditar, tem alguns amigos, né? O próprio Luiz Antônio Caceres não acredita, para ele é grego. Eu já acho que tem resquício aramaico, sim, entendeu? Eu acho que tem resquício em aramaico, sim. O livro de Mateus, né? Ele é atestado por Eusébio de Cesareia, né? E João, eu vejo muita particularidades em João, alguns termos em Marcos, né? Marcos tem muito termos em aramaico, então muitas coisas que se completam. João, principalmente, também tem coisa ali, tanto que você fala do Mihaimna, né? Que é o eunuco. Teve um abençoado aí na internet aí que falou que Mihaimna lá significa homossexual. Não, no aramaico, Mihaimna é homossexual. Aí dá para ver que desconhece totalmente. A palavra Mihaimna, ela significa eunuco, né? É uma variante semântica. A gente chama erradamente de polissemia, mas é uma variante semântica. Ela contém algumas variantes. Ela pode significar eunuco, mas a primeira vertente dela não seria eunuco, seria fiel, crente. Tanto é que o Zohar ele vai falar que Moisés Raya Mihaimna, ele é o pastor fiel. Então, tipo assim, ali é pastor, desculpa, é fiel ou é eunuco? Aí você vai olhar pelo texto. Da mesma forma, Garbá e Garabá, em Mateus 26, 26, verso 6, se eu não me engano. Então, tem várias coisas que você pode encontrar ali algumas soluções no aramaico. Então, eu acredito sim que tanto o livro de João, o Evangelho de João, e Mateus, eles têm, assim, de longas coisas, assim, muito aparato em aramaico, né? Muito resquício em aramaico. O Novo Testamento completo, eu não posso dizer, porque já seria. Eu estaria sobressaindo a crítica textual, que com certeza não vai afirmar isso nunca. É interessante isso que você falou sobre o João. Eu fiquei pensando aqui, né? Fiquei imaginando algumas coisas. Quando eu fui para Patmos, eu fiz uma entrevista lá com o padre de lá, né? Uhum. Inclusive, ele é responsável por um dos templos que fica bem diante assim da praia e por lá passava um rio, né? Que vinha ali da montanha, né? E ele conta a respeito do que as antigas memórias da ilha ali relatam sobre a vida de João em Patmos. E é dito que ele veio com um ajudante, né? Que foi um dos diáconos, o Prócoro, né? Que aparece lá em Atos. Atos 6, né? Salvo o melhor juízo. E é interessante porque o Prócoro provavelmente era um helenista, era uma pessoa que sabia aramaico, mas sabia grego, né? Então, Uhum. ele poderia muito bem ter sido alguém que redigiu enquanto João falava em aramaico para ele, né? Então, todo, Sim, todo sim. esse extrato ali
de aramaísmo pode ser explicado também dessa forma, né? Talvez veio de um discurso oral, João falando ali para ele, e ele já foi traduzindo, né, da forma dele ali para o grego, mas com muita tendência ali. Então, não necessariamente que teve um texto escrito por João em aramaico e depois isso foi pego, né? Pode ter sido por oralidade, né? Então o Judas, né? O texto de Judas, né? Deste também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, eis que vejo o Senhor com milhares de seus santos. Né? Judas 14. Aí, será que, aí, vamos supor, desse profetizou Enoque. Ele não está falando desses escreveu Enoque, está falando que profetizou. Né? Aí, algumas pessoas, né, você pode acreditar o que você quiser, acreditam na literalidade da escritura do livro de Enoque. Eu acredito que ali, provavelmente, a Torá Shebel P. O que é Torá Shebel P? É a transmissão oral da Torá. Porque os judeus têm duas Torá. Torá Shebihitav e Torá Shebel P. Torá Shebihitav é a Torá escrita. Torá Shebel P é a Torá oral, é aquilo que é passado de pai para filho. Provavelmente, na minha opinião, tá, pessoal? Não estou falando que eu sou o dono da verdade. Eles falavam assim, desse profetizou, como diz os nossos antepassados. Enoque profetizou, eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. Isso perpetuava diante da comunidade de Israel. E o próprio Judas usou isso no seu texto. Não que seja um livro que tenha Enoque. Se você já leu o livro de Enoque, você sabe que lá faz menção ao livro de Matusalém. Então, se você acredita no livro de Enoque, você tem que acreditar no livro de Matusalém. Aí tem a sequência. Adão e Eva gerou Caim e Abel. Caim matou Abel, fugiu para Nod, né? Lá em Nod ele teve um filho chamado Enoque, né? Depois Irade, Meujael, Metusael, depois Lameque teve duas mulheres, Ada e Zilá. Ada, né? O Adá teve Jubal e Jabal, né? E já Zilá teve Tubal, Caim e Naamá. Aí depois, sem filhos, eles tiveram um filho chamado Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém. Aí tem Lameque também, da dinastia deles, Noé. Então, será que todos esses têm livros também? Todas essas generações. Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de aparato crítico para você, princípio crítico para você começar a ver o que é certo e o que é errado. Né? Eu acredito que ali seja uma transmissão oral, é aquilo que você está falando aí, só colaborando com o que você está falando. Interessante. E nessa live que eu vou apresentar sobre Lucas, né, estou escrevendo um livro sobre a historicidade de Lucas, eu vou tocar nesse assunto, né, de uma forma assim que, olha, sinceramente, eu estou descobrindo tanta coisa que eu nunca imaginei pesquisando sobre a vida de Lucas, que vai ter gente que vai cair da cadeira. Sinceramente. Então, se o professor puder acompanhar essa live, vai ser no dia 1º, se Deus quiser, né? Se não tiver algum imprevisto. Vou acompanhar, com certeza, estarei aqui nos bastidores, com certeza. Será um prazer. E eu acho que dá para a gente encerrar já, né? A gente vai para 1h55. Tá. O professor André está fazendo uma propaganda aqui do meu curso, que tem no clube de membros, né? Curso de grego, método natural, né? Ensino grego em grego, com subtítulos e tal. O Claudemir também. Muito obrigado pela propaganda gratuita que vocês estão fazendo aí. E você está dando aulas também, né? De aramaico, de hebraico. Aramaico, se você puder anunciar, eu vou colocar novamente o seu contato para quem quiser. Se você puder falar mais sobre os seus cursos. Então, aqui nós temos o curso de cultura judaica,
Tá? Esse curso de cultura judaica eu dei para vários palestrantes, tá, no Brasil, vários mesmo, pessoas renomadas, de nome, conhecidos aí no cenário pentecostal, e também fora dele. Mandei, temos o curso de cultura judaica, temos o curso de hebraico, tá? O curso de hebraico é bastante, assim, aprender mesmo, tá? Aprender, manda as aulas já gravadas, tiramos dúvidas em áudio, várias coisas, comunicamos aqui direto no WhatsApp. Temos o curso de aramaico, tá? Seja na escrita certa ou estranguelo. Temos o curso agora de interpretação judaica, exegese judaica. É um curso fora de sério. Wesley, não? Sim. Eu nunca vi no Brasil ainda alguém dando esse tipo de curso, mas sim, é fora de série, é muito bom mesmo para você, entendeu? Trabalhar mesmo o texto ali e ter uma certa dimensão maior de compreensão. Temos o curso de hebraico, né? O curso básico, médio e avançado, e o nosso curso é livre, tá? É livre de mestrado em teologia. Nós temos várias linhas de pesquisa, tá? Temos línguas semíticas e arqueologia, Novo Testamento e Antigo Testamento, teologia sistemática, temos todos esses. Então, assim, quem quiser, é só nos procurar aí. Eu quero fazer um mestrado. Só lembrando que não é pela CAPES-MEC, tá? CAPES. Não é pela CAPES, não é reconhecido pelo MEC, tá? Mas não deixa de ter o rigor. Nosso rigor é um rigor americano, tá? Nós trabalhamos a disciplina de metodologia do trabalho científico, para você aprender a fazer um artigo, uma dissertação, né? Mestrado é dissertação, aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos inverte, né? O mestrado é tese e o doutorado é dissertação. Aqui já é diferente, aqui é dissertação no mestrado e tese no doutorado. Então, quem quiser estar fazendo esse curso, é um preço bacana, um preço que dá para você pagar. Também quem quiser o meu livro, tá? Esse aqui, brevemente estaremos outros livros aí, é só entrar em contato, tá? Eu estarei passando todas as formas, né, de você efetuar o pagamento, claro, me ajudando, né? E eu estarei mandando esse livro para você aí na sua casa, abençoadíssimo. Muito bom, professor Leonardo. Eu agradeço demais por você ter vindo aqui ao nosso canal pela segunda vez. Foi realmente enriquecedor essa live, toda a sua explanação, sua palestra, todo mundo aqui elogiando, né? Muita gente comentando. Agradeço a todos que participaram também. Então vamos encerrando e espero que você possa vir aqui mais vezes, nos abrilhantar. Se quiser debater também com alguém aqui, se alguém tiver coragem de debater com o professor Leonardo, né? Eu fico à disposição para mediar, tá? Então, Tá bom. obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.